Fala, churuzada que sabe do jogo muito mal. E aí, como vocês estão, meus queridos? Recentemente eu mandei um vídeo aqui no canal mostrando uns 43 prêmios de jogo do ano. Pensa só, galera, é tempo pra caramba, né? O vídeo até que ele ficou rápido aí, considerando a quantidade de jogos que eu tive que encaixar nele. Eu vou deixar o link aqui neste card e também na descrição, para caso vocês quererem relembrar se o jogo de vocês aí por acaso não levou o jogo do ano, como eu mesmo que me surpreendi com um jogo meu lá. Com isso, eu resolvi fazer uma experiência e eu soltei aí 43 anos de GOT, um por dia, bem básico, desde lá de 1980 até 2023. O meu objetivo foi tirar umas dicas aí para produzir um conteúdo pro canal mesmo, mais direcionado. Descobri a idade aí da galera que anda sondando o canal, anda sondando a comunidade. Eu descobri aí que a idade da galera é um pouco polêmica, hein? Mas não vamos falar nada porque eu sou meio polêmico em poder dizer alguma coisa. E claro, para um canal pequeno como o meu, essa informação é um linhote de ouro. Cara, fantástico. Realmente eu fiquei muito feliz com a experiência. E com uma experiência tão legal como essa, é lógico que eu não queria ficar com isso só pra mim. Então pra vocês eu vou mostrar um pouquinho desses 3 jogos que tiveram mais visualizações. Quais foram os mais assistidos em 43 dias. Imaginem só esse... Cara, os gigantes da plataforma olhassem a ideia do Cepão e dissem: nossa, cara, que legal, olha aí, vou ver aí pra pegar aí, cara, essa ideia do Shiru, vou citar ele, que ele teve uma ideia muito legal, vou fazer experiência aqui no meu canal para ver o meu público, qual é o meu público. Olha que interessante pra gente descobrir a idade da galera aí em grande escala. Mas eu quero saber de vocês, antes da gente passar para a próxima etapa, o que vocês acham que rolou? Quais aí que foram os anos mais clicados? Bora! Coloquem nos comentários, dá um chute só pra ver quem vai acertar quais foram os jogos mais clicados. Sério, galera, vamos participar dessa dinâmica aí. Deixem nos comentários antes de sair da vinheta qual é o ano que você pode chutar um só. Qual é o ano que vocês acham que tá nesse top 3? Então fica comigo no Pisca na Vinheta! Bora! E os jogos aí, vamos ver quem é que vai acertar, foram de 1982, 1988 e depois nós tivemos aí um jump e fomos para 2010, mas com uma diferença aí de apenas de 8 cliques entre o segundo e o terceiro. E eu vou mostrar para vocês esse ranking desses 3 caras. Mas é claro que eu preciso pedir para vocês a inscrição de vocês aqui no canal para me ajudarem aí a crescer esse canal, essa comunidade maravilhosa de jogadores que jogam muito mal. Mesmo que você for um grande jogador, junte-se a nós para somar com o nosso conhecimento. E claro, confiram o canal. Nós estamos começando, mas nos tornaremos um canal muito grandioso com conteúdos muito legais para vocês. Então acreditem, deem um voto de confiança, clica aqui, se inscrevam, fiquem aqui com o Cepão pra gente bolar mais experiências malucas como essa. Eu preciso realmente do apoio de vocês, galera, sério, preciso muito mesmo. Vamos bolar umas coisas muito legais aqui no canal, trazer conteúdos assim muito curiosos, tá bom? Então bora pro ranking! E como eu falei pra vocês, com uma diferença aí de 8 cliques apenas, nós temos em terceiro lugar o ano de 2010. E o ano de 2010 trouxe nada mais, nada menos que um dos jogos mais icônicos da indústria dos videogames. Ele foi Red Dead Redemption, da Rockstar, lançado aí neste ano de 2010. Esse jogo foi um épico jogo de ação em mundo aberto em escalas assim sem igual, ambientado no velho oeste americano. Nós assumimos o papel de John Marston, um ex fora da lei que busca a redenção enquanto enfrenta gangues, caçadores de recompensa e a paisagem vasta e perigosa. A narrativa é realmente envolvente na história toda, galera. Vocês sabem disso, sabem do que eu tô falando. Com personagens memoráveis e um cenário detalhado, tornaram esse jogo um marco na história da indústria dos videogames. To your
right is the general store. You won't find. E em segundo lugar, esse não tem quem não tenha jogado. Todo mundo jogou ou já viu alguém jogando. Red Dead Redemption, talvez, ok. Mas esse jogo, galera, a hora que eu falar ele pra vocês, de 1988, o nosso segundo lugar de 1988 é nada mais, nada menos que Super Mario Bros 3. É isso mesmo, da Nintendo, lançado neste ano de 1988. Ele é um clássico jogo de plataforma e nele nós controlamos o nosso querido Mario ou Luigi em uma missão para salvar a clássica princesa Peach das garras do vilão Bowser. Com mundos variados, trajes especiais e inovações de jogabilidade para a época, esse título ele é lembrado como um dos melhores jogos de todos os tempos. Se você for um jovem padawan, instale qualquer emulador que esse jogo tem para várias plataformas e experimentem esse jogo. Esqueçam a parte gráfica, mesmo se deliciem com a dinâmica e a jogabilidade desse ícone da indústria dos jogos. E agora preparem-se para se surpreender. Quem já é seguidor aqui do canal já sabe quem foi. Mas para você que chegou novo, que já vai clicar no botão de se inscrever aí, porque vai ficar de cara. Antes de saber desse jogo, tem que clicar aí no botãozinho, porque vai ser um choque, galera. O dedo não vai nem mais funcionar. Em 1982, o jogo do ano que recebeu estatueta foi Q*bert. Isso mesmo, meus queridos. Este jogo aí que vocês estão vendo, desenvolvido e publicado pela Gottlieb. Ele era um jogo de arcade com elementos de quebra-cabeça. Nele nós controlávamos um personagem chamado Q*bert, cujo objetivo nosso é mudar a cor de cada cubo em uma pirâmide, pulando sobre eles enquanto nós evitamos os obstáculos e inimigos. Os gráficos eram isométricos e criavam aí um efeito pseudo 3D. O jogo é considerado um precursor dos jogos de plataforma isométrico. Q*bert foi bem recebido nos fliperamas e é um dos títulos mais icônicos da era de ouro dos videogames de arcade. Não é à toa que esse cara foi o mais clicado. Eu não cheguei a jogar este game, ele é muito antes do meu nascimento, mas para ele ter ganhado tanta representatividade, ou por curiosidade da galera, ou por reconhecimento desse grande título. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam desses jogos, se é esperado. Eu acho que são realmente jogos que merecem ter sido evidenciados, apesar de todo jogo do ano é incrível, né? Mas esses jogos, eles têm um certo glamour diferente de muitos títulos de GOT que a gente já viu. Então deixa um comentário aí que eu quero saber a opinião de vocês também, ou se vocês acham que talvez outro jogo também merecia estar nesta lista aí de mais clicado. Obrigado aí pelo tempo de vocês, tamo junto, até mais, fui.